Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Ezequiel, capítulos 21 e 22. Depois da exposição arrasadora do pecado nacional, dada no capítulo 20, que termina com a profecia de Ezequiel sobre a destruição do último pedaço do território nacional, vem essa clara visão dos detalhes dessa destruição aqui no capítulo 21. Verso 3. Dize a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. O sul será tomado, sendo Jerusalém a primeira cidade, depois os santuários e finalmente a terra de Israel. O incêndio da floresta torna-se como uma espada, que matará assim o justo como o perverso, toda árvore verde e toda árvore seca, e todos os homens reconhecerão que é o Senhor quem fez isto. Verso 5. Saberão todos os homens que eu, o Senhor, tirei da bainha a minha espada, jamais voltará a ela. Nos versos 6 e 7, vemos a necessária aflição de Ezequiel, pois precisava usar de todos os meios para mostrar que a destruição de Jerusalém já era uma sentença pronunciada, para ver se o povo se arrependeria. O Dr. Russell Shedd salienta que o suspiro é mais uma profecia comunicada por recursos de arte dramática, deixando entendido que haveria angústia no coração de todos sobre a destruição da cidade. Verso 7. Quando te perguntarem, por que suspiras tu? E então dirás, por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo espírito se angustia, e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Os versos 8 ao 17 traz uma seção conhecida como o Cântico da Espada. Parte dessa seção está claramente na forma poética. Uma espada, está afiada e polida também. Afiada para a morte e matança, e polida como raio. O teólogo Roy, ele pensa que Ezequiel pode ter acompanhado essas palavras com o brandir de uma espada. Logo faz uma pausa e, no entanto, diz, alegremo-nos. Isto e a frase que se segue, desprezaste a vara, meu filho, com tudo o que é de pau, nos leva a entender que o profeta está repreendendo seus ouvintes pela falta de atenção. Do tipo, pensam que eu estou brincando? E acusando-os de desprezarem todos os anteriores instrumentos de castigo. O cetro sugere a descrição dos assírios feita por Isaías como sendo o cetro da minha ira. Agora, porém, a madeira cederá lugar ao aço, e não será apenas uma prova, será a destruição em grande escala do meu povo. Dar pancadas na coxa, de acordo com o verso 12, era um gesto de pesar e desespero. Os versos 14 e 15 descrevem que as espadas serão multiplicadas e triplicadas com intensidade para a grande carnificina, será direcionada para todos os lados, sob a aprovação do Senhor, que exultará sobre a vingança eminente. Verso 17. Também eu baterei as minhas palmas uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, é que falei. Dos versos 18 ao 27, eles tratam da espada do rei da Babilônia. Verso 19. Tu, pois, ao filho do homem, propõe 2 caminhos por onde vem a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão da mesma terra. Põe neles marcos indicadores, põe-nos na entrada do caminho para a cidade. Mais uma vez, Ezequiel deve combinar sua mensagem aqui com uma encenação simbólica do avanço do rei da Babilônia ao longo da estrada para Jerusalém, com roteiros apropriados marcados no chão como mapa. O primeiro ato é demarcar a estrada que sai da Babilônia, ou provavelmente do norte, com o formato de um Y invertido, com Jerusalém e Rabá de Amon, com indicadores apropriados, nas extremidades dos seus 2 forcados. Depois são encenados os vários tipos de adivinhação praticados pelo rei, enquanto para no ponto de separação dos 2 caminhos. As alternativas eram um ataque contra a capital amonita, a moderna Amã, ou um cerco de Jerusalém. O verso 21 descreve 3 métodos de adivinhação utilizados por Nabucodonosor. Vamos destacar apenas o terceiro. O terceiro é a hepatoscopia, o exame do fígado ou das entranhas de uma vítima sacrificada. Este era um aspecto comum da adivinhação babilônica e continuou na Roma Antiga. A interpretação das marcas em tais órgãos era uma das perícias nas quais os adivinhadores do Antigo Oriente Próximo eram instruídos, conforme grande número de modelos em barro escavados pelos arqueólogos parecem indicar. Certamente uma grande abominação ao Senhor. Todos os métodos apontavam para Jerusalém como alvo contra o qual os invasores deviam dar seu grito de guerra e levantar os arietes. Arietes eram máquinas de guerra para arrombar portas. Todavia, os judeus que tinham feito juramentos solenes de fidelidade
a Nabucodonosor para depois quebrá-los, conforme vimos no capítulo 17 de Ezequiel, para esses os oráculos pareciam falsos. No verso 25, Deus promete um castigo final ao rei Ezequias, que era chamado de príncipe. Ele receberia a paga por todos os seus atos profanos e perversos, como vimos já anteriormente. Assim, nos versos 26 e 27, Ezequias declara a ruína da linhagem real e termina com uma referência enigmática a Gênesis capítulo 49, verso de número 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Com sua perspectiva distante daquele que sempre havia sido esperado e a quem pertencia genuinamente o direito da dignidade real, quando ele finalmente aparecer, a coroa e o diadema lhe serão dados, porque ele será a culminância de tudo que a casa davídica e a realeza messiânica e Israel sempre indicaram. Este é Jesus, o Senhor. Ele é o herdeiro do cetro de Judá. Por isso, Jerusalém só passará a ter significado eterno e inabalável depois da vinda do Cristo. Os versos 28 ao 32 tratam de uma profecia contra Amon. Verso 28. E tu, filho do homem, profetiza e dize, e assim diz o Senhor Deus acerca dos filhos de Amon e acerca dos seus insultos. Dize, pois, a espada está desembainhada, polida para matança, para consumir, para reduzir como relâmpago. Numa passagem muito obscura, mas que tem afinidades óbvias com partes anteriores do capítulo, especialmente os versos de 9 a 17, os amonitas estão representados brandindo uma espada contra Israel. Isso talvez reflita o período durante o cerco de Jerusalém ou depois dele, quando os amonitas se juntaram com outros povos para tirarem proveito da triste situação de Judá, atacando e despojando suas terras. Isso aparentemente foi feito sob a influência de falsos agouros e visões mentirosas, de acordo com o verso 29. Mas Deus os freia e os conclama: toma a tua espada, a sua bainha, de acordo com o verso 30. Seguem-se palavras de condenação e na sua própria terra Amon será julgado e castigado. Sofrerá as mãos dos homens brutais, mestre de destruição, verso 31, que são mais tarde designados como os filhos do Oriente, de acordo com o capítulo 25 e verso 4. Isso é os homens selvagens, na verdade, das tribos do deserto. Assim, os planos vindicativos dos amonitas voltarão contra eles mesmos, conforme deixa claro outro oráculo acerca de seu destino, que veremos posteriormente no capítulo 25. Seu destino final será pior do que o de Israel, e pior até mesmo do que o do Egito, porque já não serás lembrado. Para a mente semítica, nada poderia ser mais terrível do que nenhuma perspectiva de restauração, nenhuma continuidade das gerações posteriores, nenhum memorial, nem sequer uma lembrança, total esquecimento. Verso 32, servirá de pasto ao fogo, teu sangue será derramado no meio da terra, já não serás lembrado, pois eu, o Senhor, é que falei. Capítulo 22, ele trata de 3 oráculos sobre a imundícia de Jerusalém. Este capítulo consiste em 3 oráculos e cada um começa com a frase, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, de acordo com o verso 1, 17 e 23. É possível que originalmente fossem pronunciados em ocasiões separadas, mas foram agrupados porque compartilham do mesmo tema da acusação formal de Jerusalém por todos os seus pecados. O primeiro oráculo, dos versos 2 a 16, condena Jerusalém por ser a cidade do sangue e alista a variedade de pecados religiosos, sexuais, sociais e judiciais que nela se acham. O castigo por tudo isto é a dispersão entre as nações, para que assim o Senhor consuma a imundícia da cidade do seu meio. Versos 15 e 16. Espalhar-te-ei entre as nações e te dispersarei em outras terras, e porei termo à tua imundícia. Serás profanada em ti mesma, à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. O segundo oráculo, dos versos 17 ao 22, emprega a metáfora da fusão da prata, e isso indica as longas e dolorosas agonias de provas pelas quais Israel passará. Todos os elementos da nação serão reunidos em Jerusalém e ali experimentarão o fogo da ira de Deus. Não se menciona qualquer prata refinada resultante desse processo, embora a prata possa ser contada entre os elementos que compõem Israel. Versos 20 e 22. Como se ajuntam a prata e o cobre, o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. O terceiro oráculo, dos versos 23 ao 31, faz críticas pormenorizadas contra as diferentes classes da sociedade de Israel. Os príncipes, os sacerdotes, os profetas, os nobres e o povo da terra. Todas fracassaram nas suas responsabilidades. Não foi achado um só homem
que ficar isento. Assim o Senhor derramará sobre elas a devida recompensa por suas más ações. A sua sorte está selada. Versos 30 e 31. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Com este grau de corrupção universal, Deus procura em vão por um só homem que tente interpor-se para cessar a ruína nacional. Não havia, porém, ninguém com a coragem moral para lutar contra a maré. Os líderes eram ímpios e os que deveriam ser piedosos haviam comprometido a sua posição. Presumivelmente, Jeremias era uma exceção à condenação geral feita por Ezequiel, mas não tinha posição de realeza e poucas pessoas escutavam suas palavras. Qualquer nação que sofre a falta de uma liderança piedosa, como era o caso de Israel naquele tempo, por certo, está a caminho da ruína. Assim o Senhor ele enviou o seu próprio braço forte, tornando-se salvador e intercessor através do sacrifício de Cristo. Caso contrário, toda a humanidade estaria condenada. Isaías 59, verso 16. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Louvado seja Deus pela vida do nosso autor e consumidor da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Que Jesus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 20.